Textos multimodais. A nova era da comunicação. Com a disseminação das novas tecnologias, o texto vem adquirindo cada vez mais novas configurações, novas formas, que vão além das palavras, das frases e, acima de tudo, da modalidade escrita da linguagem. Essa proliferação tecnológica tem levado à criação de novas composições, construções textuais, sendo estas formadas por elementos das múltiplas formas da linguagem: escrita, oral, visual. Sendo assim, a gente precisa lembrar o que é texto. Lá nas nossas aulas de comunicação, nós falamos que texto é qualquer produção linguística falada ou escrita, independente do seu tamanho, mas que cumpra o propósito de comunicação. Para haver a comunicação, é preciso que o interlocutor produza sentido da mensagem que está sendo proferida. Então, só é texto se houver uma transmissão de uma mensagem, se fizer sentido para o interlocutor. E aí, pode-se definir texto hoje, como a gente já falou, como qualquer produção linguística, falada ou escrita. Então, aquela concepção de que texto é só escrito, ela cai por terra. Então, um exemplo de texto pode ser uma enciclopédia, uma aula é um texto, um e-mail é um texto, uma conversa por telefone é um texto. É um texto uma fala de uma criança se dirigindo à mãe, apontando apenas um brinquedo e falando té, té. Dentro dessa perspectiva, o texto é uma prática linguística que pode ter sua construção realizada não só através da escrita, mas também da fala. Ora, escrita e fala são registros da linguagem que são aptos a fazer parte da nossa composição textual. Então, todas as vezes que a gente pode e vai escrever um texto, aí a gente fala, escrever somente? Não, a gente pode falar esse texto também. Então, a escrita e a oralidade são formas de prática da linguagem. Então, o que a gente pode ver e notar, é que os textos que estão presentes no nosso cotidiano, eles trazem consigo não apenas a linguagem verbal escrita, mas também vários outros recursos visuais, como esse texto que eu coloquei aí no slide. Nós temos o texto escrito e também a imagem. Sendo assim, o emprego desses recursos, a utilização desses recursos na forma de construção textual, são utilizados para provocar determinados efeitos de sentido, como é o caso da seleção das cores que está sendo empregada no texto, da seleção do tipo de letra que foi empregado, do formato, da cor. Então, normalmente, a gente vê que as coisas mais importantes são destacadas, muitas das vezes aparecem em caixa alta. As informações menores, não é que elas não tenham uma menor importância, mas devem chamar menos a atenção do que as informações colocadas numa fonte maior. Então, tudo isso produz um efeito de sentido, ou seja, tem um propósito, tem uma intenção comunicativa do autor, né? O texto, ele assume, então, uma condição que a gente chama de multimodal, e o que tem nos levado a novas formas e maneiras de ler e interpretar esses textos. O que vemos é que o texto, ele provém de uma conexão, ou seja, da união de múltiplas formas de linguagem, seja a verbal, que pode ser escrita ou oral, e a não verbal, que pode ser a visual. Isso vai além dessa concepção, como a gente já falou, de que texto é tudo aquilo que está na modalidade escrita. A gente abandona essa concepção, porque hoje o texto é um texto multimodal. O texto multimodal, ele consiste nos textos materializados a partir de elementos advindos dos diversos registros da linguagem
verbal ou visual. Então, quando a gente tem essa junção do verbal com o visual, e entendendo que esse verbal pode ser ou escrito ou oral, nós vamos ter um texto multimodal. Ou seja, ele traz consigo tanto os signos alfabéticos, que a gente vai falar as letras, as sílabas, se for numa modalidade oral, né? Frases, palavras, quanto os elementos imagéticos e visuais, ou seja, as imagens, cores, formas, formatos. E aí, a gente abandona também a noção de que somente o texto publicitário é que vai ser um texto multimodal. A gente tem, por exemplo, as charges. O primeiro exemplo que eu coloquei aí é uma charge. Nós temos poemas concretos, como esse poema que está ao lado em formato de um ponto de interrogação. Nós temos propagandas, nós temos tirinhas. Então, temos vários outros textos que trabalham essa questão da junção da modalidade verbal com a modalidade visual. Para a gente poder interpretar um texto multimodal, nós temos que levar em consideração vários fatores. E aí eu vou disponibilizar um possível roteiro para a gente poder analisar. E vou tomar como base essa charge que eu coloquei aí, maioridade penal. Pelo menos aqui a gente sempre tem professor. Bom, o primeiro passo é analisar detalhadamente a linguagem visual. Então, nós vamos ter que olhar toda a imagem, considerando cada detalhe dela. As linhas, as cores, os cenários que estão sendo representados, as pessoas, os gestos, as vestimentas. Então, nós vamos ter que olhar cada detalhe dessa parte imagética do texto. O segundo passo é relacionar o texto visual ao texto verbal. Lembrando que nos textos multimodais nós não podemos dissociar o texto verbal do texto visual, porque um complementa o outro. Está articulado com o outro para produzir o seu sentido. Então, nós não podemos analisá-los dissociadamente. Portanto, o terceiro passo é identificar como o texto utiliza as linguagens verbal e visual para atingir os seus objetivos. Todo texto ele tem um propósito, isso nós já estudamos até quando nós falamos das funções da linguagem, né? Então, todo texto ele tem um propósito, ele tem uma finalidade comunicativa. E ao interpretar esse texto, ele combina linguagens verbal e visual. E a gente precisa pensar como elas trabalham entre si para alcançar o objetivo maior do texto. No caso que estamos analisando, o texto é uma charge, um gênero que tem como principal intenção fazer uma interpretação crítica de um fato social ou político da atualidade. Trata-se, portanto, de um texto de gênero argumentativo, que assume certo ponto de vista diante dos acontecimentos. Esse é uma charge do Montanaro, que foi publicada em abril de 2015, quando estava rolando uma votação na Câmara dos Deputados, um projeto de lei para a redução da maioridade penal. Então, diante desse tema polêmico, o chargista ele utilizou os elementos visuais e verbais como argumentos para defender esse ponto de vista. E aí a gente percebe que a primeira crítica é se posicionar contra a redução da maioridade penal, porque ao serem inseridos nesse sistema, os menores vão entrar em contato com comportamentos criminosos ensinados pelos mais velhos,
Além disso, o cartunista insinua que a verdadeira causa da delinquência juvenil é a falta de acesso à educação para certas camadas da população. Esse último argumento ele fica claro na fala do garoto, quando ele diz: pelo menos aqui a gente tem um professor. Então fica subentendida a ideia de que fora dali, nas ruas, no bairro onde eles vivem, eles não têm um professor, ou seja, eles não têm um acesso à educação. E a segunda crítica é a crítica que ele faz às políticas educacionais. Então, o Estado, há uma contradição. O Estado prefere punir e colocar na cadeia, ao invés de dar a esse jovem direito à educação.